Sua aposentadoria pode ser revisada? Conheça a revisão da vida toda e entenda os seus direitos. Inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho. Toda semana os melhores vídeos, as melhores notícias sobre benefício do INSS. E mais uma coisa, se gostar desse vídeo, logicamente, compartilhe. Mas vamos lá então ao que interessa falar sobre a revisão da vida toda. A revisão do afastamento da regra de transição, mais conhecida como revisão da vida toda, poderá aumentar o valor do seu benefício de aposentadoria. Por isso, é muito importante que você conheça essas regras e entenda se possui esse direito. Para você saber sobre este importante direito, sobre esta revisão, nós vamos tratar do assunto através dos seguintes tópicos, para ficar bem simples, bem fácil de você compreender e não ficar com nenhuma dúvida, ok? Primeiro a gente vai tratar então sobre o que é a revisão da vida toda, depois quem possui direito a essa revisão, se há riscos em ingressar com essa demanda, né? E como ingressar com essa ação judicial solicitando, buscando aí a revisão da vida toda e por fim, como está a situação da revisão da vida toda hoje. Continue aqui, né? E conheça então essa importante revisão da aposentadoria. Mas vamos lá então para o primeiro tópico. O que é a revisão da vida toda? Revisar é rever algo, certo? Na aposentadoria também não é diferente. A revisão, ela serve para analisar toda a sua vida de contribuição e identificar, por exemplo, um cálculo errado, um tempo de serviço que não foi inserido no cálculo da sua aposentadoria, ou no caso dessa revisão, um período de contribuição que não foi utilizado na hora de calcular o seu benefício. Como sabemos, na hora de fazer o cálculo da aposentadoria, devemos sempre utilizar todas as informações, tempo de serviço e contribuição, que possam ajudar você a se aposentar com um benefício melhor, e a intenção da revisão é essa, ou seja, revisar sua aposentadoria para inserir um tempo de contribuição que foi descartado pelo INSS no momento do cálculo do seu benefício atual, ok? Bom, segundo tópico, né? Vamos entender agora como que funciona, né? Como que funciona a revisão da vida toda. Vamos entender primeiro como é feito a conta do salário de benefício. A partir de 1999 até 12 de novembro de 2019, o salário de benefício era equivalente a 80% dos seus maiores salários de contribuição desde julho de 94 até a contribuição anterior à solicitação. A partir de 13 de novembro de 2019, a média é feita com base no mesmo período, porém sobre 100% dos salários de contribuição. Pois bem, ocorre que muitas pessoas aposentadas tiveram seus maiores salários de contribuição anteriores a julho de 94. Então, com isso, esses salários foram excluídos do cálculo do salário de benefício e a aposentadoria ficou, obviamente, com um valor menor, ok? Ou seja, né, resumindo para a gente entender, se o cálculo do salário de benefício considera apenas os salários de contribuição após julho de 94, se as suas maiores contribuições foram anterior a 94, você certamente será prejudicado. Esse é o propósito da revisão da vida toda, fazer com que o período de cálculo do benefício seja não apenas utilizando os períodos de julho de 94 em diante, mas todas as contribuições realizadas. Quem possui direito à revisão da vida toda? Vamos ver algumas situações nas quais poderá ser vantajoso para você requerer essa revisão. Pessoas que recebiam um salário mais benéfico antes de julho de 94, essa situação se enquadra para aquelas pessoas que tinham condições de trabalho mais benéficas antes de julho de 94, ou seja, antes de começar a valer o real, né?
recebiam um salário maior. Busque se lembrar das atividades que exercia nessa época e identifique-se comparando com os seus períodos após julho de 94, os anteriores eram mais vantajosos. Se você tinha um salário de contribuição, uma contribuição maior. Pessoas que não contribuíram muito após julho de 94, né, que é a questão da regra do divisor mínimo. Essa é outra questão. Essa regra prejudicou muitos os beneficiários, né? A gente vai compreender melhor essa regra do divisor mínimo. O divisor mínimo, ele utiliza como critério o seguinte: identificação do seu tempo de contribuição desde julho de 94 até o início do seu benefício. Supomos que uma pessoa tenha recebido o benefício em 2015, então de 94 até 2005 são 21 anos, ok? Após apurado os 60% do período. 60% de 21 anos são cerca de 16 anos. Identifica-se dentro deste período qual foi o tempo de contribuição do beneficiário. Vamos supor que o tempo de contribuição dele nesses 21 anos foram de apenas 6 anos, pois a maioria das suas contribuições havia sido realizado no período anterior a 94. Identifique se o 60% do tempo é inferior ao seu tempo de contribuição. Nesse caso, 60% do tempo resultou em 21 anos, enquanto o beneficiário havia contribuído apenas 6 anos durante esse período. Transformando os anos em meses, temos 21 anos igual a 252 meses aproximadamente, e 6 anos igual a 72 meses de contribuição. Desta forma, a regra será a soma de todos esses 72 salários de contribuição, dividindo o valor por 252. Tá? Esse é o caso que pode ocorrer com uma pessoa que contribuiu a maioria do tempo antes de julho de 94. Agora imagine como o valor dessa aposentadoria foi prejudicado por essa regra. Por isso, essa revisão é tão importante. Se você tem dúvidas quanto ao cálculo, entre em contato com um advogado previdenciarista, um advogado especializado, que poderá analisar se você tem direito não apenas a essa revisão, mas há várias outras que existem e que podem melhorar o valor do seu benefício, da sua aposentadoria, ok? Quem passou por situação de salários baixos, empregos mal remunerados após julho de 94, quem começou a contribuir menos a partir de julho de 94, certamente terá um benefício muito mais reduzido, o que faz necessário analisar os períodos de contribuição anteriores. Outro tópico: há riscos em ingressar com esta revisão? Muitas pessoas temem um processo judicial, acham que é algo complexo e possuem receio, até mesmo sem justificativa, né, por temerem a justiça. Ocorre que isso não é necessário nesse tipo de processo por diversos motivos. O primeiro deles é que um bom advogado faz toda a instrução do processo, retirando do aposentado essa carga burocrática. Dessa forma, todo o trabalho fica com o profissional e o cliente não precisa se preocupar sequer em acompanhar o processo. Isso é normal na vida, né, de profissionais e advogados especializados em direito previdenciário. Outro ponto é que esse tipo de revisão já foi exaustivamente analisado pelo Poder Judiciário, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já decidiu o tema sendo favorável a este direito. O STF está ainda aguardando uma decisão, a gente vai ver sobre isso logo mais. Isso quer dizer que, se o STJ, né, o órgão do alto escalão do judiciário, já decidiu favoravelmente, essa decisão é um exemplo para os demais tribunais do país e principalmente cria esse precedente muito favorável para o STF, o qual está aguardando apenas um voto, que a gente já vai ver sobre isso.
Rodolfo, qual o procedimento para ingressar com a ação, uma ação da revisão da vida toda, né? Bom, para isso é necessário fazer análise dos pontos que citamos acima, ou seja, identificar se você fazia boas contribuições antes de julho de 94, se você fazia parte da regra do divisor mínimo ou se, apesar de ter muito tempo de contribuição após julho de 94, as contribuições eram muito baixas e não trouxe um bom valor de aposentadoria para você. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora a pergunta-chave, né? Como está hoje o processo no STF sobre a revisão da vida toda? Tá? Nós estamos falando aqui em outubro de 2021, a votação no STF está empatada em 5-5. O voto de Minerva está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que pediu vistas ao processo. Para que o processo seja colocado em pauta para julgamento, há a necessidade, né, desse processo ser devolvido aí pelo ministro Alexandre. Tá? É importante lembrar que os demais ministros eles podem mudar os seus votos enquanto o processo não se encerra. Então a gente tem uma situação bastante aberta ainda aí junto ao Supremo Tribunal Federal, né? E resumindo então, a polêmica ela está na prorrogação e dependendo deste último voto aí a ser aprovado, tá? Bom, pessoal, por hoje era isso, né? Quero lembrar também aqui mais uma vez, né, para que você, caso tenha maiores dúvidas, né, e sugiro também você não abrir mão dos seus direitos, você tendo direito, desconfiando que você pode revisar a sua aposentadoria, que existe algum erro na sua aposentadoria, vai atrás dos seus direitos, faz valer, porque ele é, obviamente, do seu inteiro direito, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!